Olha, ontem o presidente Lula se reuniu com Gilberto Kassab para um almoço. Inclusive, vou conversar aqui com a Vitória Bel, que vai trazer para a gente o que rolou, não no cardápio, mas no bate-papo, né, Vitória? Bem-vinda mais uma vez. É isso mesmo, Evandro. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, avisou para o presidente Lula que o governador do Paraná, Ratinho Júnior, será o candidato à presidência pelo PSD em 2026. A gente sabe que até lá muita coisa pode mudar, mas esse aviso foi dado por Kassab a Lula, que o plano, por enquanto, é lançar Ratinho Júnior à presidência do PSD. Isso, de certa forma, desanima um pouco os auxiliares do Palácio do Planalto, justamente porque ainda existia a esperança de que o PSD pudesse apoiar Lula em 2026. O que a gente já sabe é que o PSD muito provavelmente não vai apoiar Lula, mas deve ou ficar de forma independente, liberar os diretórios estaduais, como a gente chama, para que cada diretório escolha o candidato que vai apoiar, ou então lança Ratinho Júnior à presidência em 2026. Caso lance Ratinho Júnior, aí todo mundo tem que apoiar Ratinho, até mesmo os aliados de Lula dentro do PSD. Mas ainda existe essa esperança de parlamentares do partido que são próximos ao presidente Lula de que Kassab mude de ideia e acabe liberando os diretórios estaduais. Esse almoço ele aconteceu, como nosso colega Igor Damasceno disse ontem, em meio a uma reaproximação entre o Palácio do Planalto e os parlamentares do PSD, depois que houve uma certa rusga entre o PSD e o governo Lula desde o final do ano passado. Isso porque o Palácio do Planalto decidiu apoiar Hugo Motta à presidência da Câmara dos Deputados e não apoiou Antônio Brito, que é líder do PSD na Câmara e também era um dos candidatos para a presidência. Tanto o Palácio do Planalto quanto o PT decidiu não apoiar Brito e apoiar Hugo Motta. Isso acabou deixando a bancada do partido chateada, eles ficaram um pouco irritados com o Palácio do Planalto por não ter essa devolutiva do que eles chamam ali de que eles sempre tiveram uma relação, uma certa proximidade com o Palácio do Planalto, sempre foram aliados do Palácio do Planalto, porém o Palácio do Planalto não apoiou Antônio Brito quando eles precisaram. Mas desde maio para cá, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, vem tentando fazer essa reaproximação com o partido, já tinha almoçado com Antônio Brito e agora é esse almoço com o Lula que aconteceu ontem. Apesar de ser um almoço muito agradável, de acordo com os participantes, houve esse aviso de Kassab a Lula. Quando Lula ouviu a notícia, ele silenciou, ouviu e decidiu mudar de assunto. Evandro. Obrigado pelas informações, Vitória. Um abraço para você. É muito bom quando vem os bastidores assim. Fábio Piperno, vamos falar então dessa reunião do presidente Lula com Gilberto Kassab. Kassab foi lá e falou, olha, a gente já tem o nosso candidato, que seria Ratinho Júnior, governador do Paraná. Mas a Vitória muito bem aponta que pode haver uma mudança até lá, porque a gente sabe que o nome principal para Gilberto Kassab, que hoje ocupa uma secretaria, inclusive aqui no estado de São Paulo, seria Tarcísio de Freitas. Mas para que Tarcísio de Freitas chegue até lá, é preciso que se abra uma porteira e quem está com a mão no trinco é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que fica toda essa receita para uma candidatura a 2026, Piperno? Primeira coisa que zero de chance do PSD formalmente apoiar o governador Tarcísio como candidato a presidente. Zero. Isso é um desejo do Kassab. Mas isso não significa que a legenda vai marchar com eles. Nós falamos sobre isso ontem. Imagina, por exemplo, se Eduardo Paes vai subir o palanque do Kassab, né? Rodrigo Pacheco, Otto Alencar, enfim, a senadora Isiane. Nenhuma possibilidade de que isso aconteça. Mas o Kassab é, sim, muito próximo ao Tarcísio. E você acha que essas mesmas pessoas subiriam no palanque de Ratinho Júnior? Então... Porque mesmo sendo do mesmo partido, eles têm visões e ideologias bastante diferentes. Vejam só, aí você tocou num ponto, talvez, que mais... Vejam só. Mas é o que mais cause... Então, o único, talvez, que possa causar calafrios ao presidente Lula. Ele é um político experiente e realista o suficiente para saber que é importante para ele fazer esse tipo de pressão, mas ele sabe que ele não vai levar tudo. Mas a intenção dele é levar um pedaço. Ou seja, libera as sessões regionais e cada uma, então, vá por si. Esse é o jogo do Lula.
Tem o outro lado, a direita, porque o PSD, porque o Kassab vão apoiar o Tarcísio. É verdade, o Kassab sim, o partido todo não. Agora, o que realmente o presidente Lula teme? A candidatura Ratinho Júnior. Porque a candidatura Ratinho Júnior tem muito pouco a perder agora. Ele é um político jovem, ele pode ser candidato de novo em 30. Ele pode usar essa eleição para nacionalizar o nome dele e depois surgir ainda como um nome mais forte no campo da centro-direita. E isso aí também causa muitos temores ao lado bolsonarista. Agora, respondendo objetivamente a pergunta que você fez, por exemplo, Eduardo Paes, há cerca de 2 semanas, participou de um evento ao lado do governador Ratinho, Eduardo Paes, muito próximo do presidente Lula. E o que foi que ele disse? Bom, se o Ratinho fosse presidente, fosse candidato ao presidente, aliás, fosse o presidente da República, estaríamos muito bem, e eu, candidato ao governador em 2026, eu quero fazer no Rio de Janeiro o que o Ratinho fez no Paraná. Então, sem dúvida nenhuma, o governador Ratinho Júnior é uma figura com mais chances de aglutinar o partido em torno de um projeto nacional. Olha, interessante essa sua análise, Zé Maria Trindade. Como é que você vê a força de Ratinho Júnior para esse cargo e o quanto ele pode mexer, inclusive, com as expectativas do presidente Lula numa possível candidatura para se reeleger em 2026? É interessante que há meses atrás eu fui convidado, inclusive pelo presidente Gilberto Kassab, para um jantar aqui em Brasília, né, reunindo as lideranças do PSD. E lá estava o governador Ratinho, chegou com a pulpos e tal, e como o candidato, né, com gritos de presidente. E ele se dá bem com todos e tal, então é possível sim a candidatura. Ele me surpreendeu pela performance, né? Ele não é tão agressivo na campanha como está sendo, por exemplo, Ronaldo Caiado, que está rodando o Brasil há muito tempo. Ele já recebeu parcialmente o apoio ali do agro e tal, e ele está se dando melhor nas pesquisas do que o Caiado. Isso é uma surpresa para mim. Eu fiquei realmente surpreso com a performance do Ratinho Júnior, mesmo ainda lá no governo e despontando na política. Então, ele é um possível candidato, sim. Agora, o PSD parte para uma situação de não ter candidato oficialmente, né? Será um partido que vai apoiar o Tarcísio, porque o presidente quer, mas ele não vai ter aquele apoio oficial, porque se houver uma decisão assim da Convenção Nacional, aí ele vai colocar em dificuldade vários nomes, inclusive citados aqui pelo Piperno. E ainda está muito cedo, por incrível que pareça. Em outras eleições, um momento assim já estava tudo definido. Agora não, a coisa está andando. Eu disse aqui que muita gente está me falando que se houver mesmo esse leque de apoio a Tarcísio, que o presidente Lula nem saia candidato à presidência da República, para se ter uma ideia da força que está surgindo o governador de São Paulo. No mais, ontem nós acertamos aqui, quando falamos daquela conversa lá, eu te amo, você é linda, terá um futuro maravilhoso, tem uma fila de pretendentes, mas eu, infelizmente, não vou continuar com você. Muito bom, Zé. Um término amoroso, digamos assim, né? Ô, Bruno Musa, agora você entende que se o nome de Tarcísio for aquele que for o escolhido, essas outras candidaturas poderiam também se organizar em volta dele, até com a possibilidade de fazer arranjos para a ocupação de cargos na vice-presidência ou, enfim, fazendo uma frente que envolva Gilberto Kassab e o seu partido em torno do nome de Tarcísio de Freitas, inclusive com o apoio de Ratinho Júnior? Eu acho que sim, eu concordo muito com o que foi falado aqui até agora, e que esses dois nomes, tanto o Tarcísio como o Ratinho Júnior, realmente despontam frente a outros nomes, como o Caiado e o Zema, né? Para o lado da direita, ou centro-direita. Então, eu acho que caminharemos para isso. Realmente é surpreendente os resultados do Ratinho Júnior, que há tão pouco tempo pouco se falava dele, digamos, na política nacional ou na rua, né? Não estou nem falando na cúpula política, mas no dia a dia da população, o governador do Paraná. Então, ele realmente cresceu, teve uma expressão bastante grande, e ele ainda não começou a usar sequer a força do pai, que pode ser um baita de um canhão
não ali, né? Numa eventual campanha, o pai que fala muito, digamos, com a base da população como um todo. Então, eu acho que sim, eu acho que caminhamos para isso, começa a tomar corpo, tomar forma, até porque me corrija aqui, quem for sair para candidato teria que manter o cargo até abril do ano que vem, não é isso? Depois ele teria que, a partir de abril, teria que abdicar do seu cargo atual para passar a ser o candidato em si. O único ponto que me chama um pouco a atenção, apesar de eu concordar com toda a análise que o Piperno fez, eu acho meio difícil, você não acha, Piperno, cravar na política que há zero chances de que isso aconteça, né? Como você mencionou. Eu acho que a política ela é capaz de surpreender a todos nós e a gente tem exemplos reais, vivos e claros disso, de mudança de ideias, mudança de ideologia, que na verdade no fundo para mim não tem ideologia, mas tem ali interesses próprios, em que é capaz de repente aglutinar em torno de um nome pelo interesse, digamos, ou do partido ou da sua própria região. O Zé falou em convenção do partido, é verdade. Essa proposta, por exemplo, vamos apoiar o Tarcísio, coloca isso na convenção e eventualmente ganha. Então, essa possibilidade, claro que ela existe, mas é zero a chance, porque mesmo que isso aconteça, certamente vários diretórios regionais não vão concordar com isso, como a gente já viu com outros partidos. Então, eu acho que o Kassab, até por ser experiente o suficiente e tal, ele não colocaria em jogo a integridade do partido, porque isso pode implodir uma sigla, né? Quer dizer, ninguém vai, convencer o Eduardo Paes, o Rodrigo Pacheco e o Otto Alencar, por exemplo, a apoiarem o Tarcísio. Vai lá, Gânia, remate. Olha só, o Kassab está numa posição bastante confortável. Plano A dele lança o Tarcísio, ele sai a governador. Plano B, se o Tarcísio não aceitar ou se não tiver o aval da família Bolsonaro, sai a reeleição e aí ele lança Ratinho Júnior. Plano C, se tudo der errado, ele continua exercendo o poder nos bastidores. E eu queria só exemplificar a força do Tarcísio que o Zé trouxe. Eu gosto de conversar, né, com os populares. Então, o porteiro lá do meu prédio, até mandar um abraço para ele, o Josué, ele odeia o Bolsonaro. Ele não pode ouvir falar no nome do Bolsonaro. E ele odeia o PT também. Ele odeia o Bolsonaro e o PT. E ele gosta do Lula. Mas tem uma pessoa que ele votaria contra o Lula. Olha como é a cabeça do eleitor. Quem que é essa pessoa? Tarcísio. Exatamente.